para o presbítero. Existem outras passagens, nós vamos considerar ao longo dos nossos estudos, mas essa é uma delas, importantíssima. 1 Pedro 5, de 1 a 4, eu vou ler. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. No momento oportuno nós vamos voltar nessa passagem e fazer algumas considerações. Irmãos, então vamos tratar, nesses momentos que vamos ter juntos, sobre o presbiterato bíblico, uma espécie de curso para oficialato. O curso é simples, nós vamos considerar basicamente esses 4 pontos. Primeiro, hoje, brevemente, vamos considerar algo a respeito da igreja, pois é um presbítero que vai servir a igreja, então devemos ter algumas, pelo menos, breves considerações a respeito da natureza da igreja. Depois vamos considerar algo da natureza do próprio ofício do presbítero, as suas características, a sua instituição. Depois vamos ver as qualificações para o presbiterato, que o oficial deve ter para exercer esse ofício. E por último, as suas responsabilidades. Quanto tempo vamos levar para cumprir todo esse programa? Eu ainda não sei ao certo. Primeira vez que a gente está trabalhando esse material. Então, eu planejo algo de uns 3 a 4 encontros. Uns 3 a 4 encontros. A minha ideia inicial era fazer semana sim, semana não. De 15 em 15 dias. Porém, eu acho que não vai ser possível, porque tem uma série de eventos já programada para esse mês, casamentos e coisas do tipo. Então vai ser meio esporádico. Talvez a gente tenha que ter 2 semanas seguidas, 2 sábados seguidos, e até mesmo, pelo que eu olhei lá no calendário, talvez seja necessário até fazer pelo menos um dia no domingo, na EBD, no horário da EBD. E se precisar de mais tempo, além de 4 encontros, a gente coloca na EBD também no domingo, que é o dia que, com certeza, é possível. Mas a gente grava, a gente vai gravar. Quem não puder, eu sei que alguns irmãos não puderam estar aqui por razões justas, e aí a gente vai gravar, está gravando justamente por isso, para que eles possam depois assistir e fazer um relatório, alguma coisa assim, sobre o material. Esse é um curso que vai ter dever de casa, especialmente aqueles que serão indicados. Eu sei que alguns aqui nem podem ser indicados ainda. Estão aqui mais para aprender mesmo, e eu encorajo que assim esteja, porque ainda não tem nenhum ano como membro da igreja, isso é um requisito constitucional da IPB, ter pelo menos um ano como membro da igreja para concorrer. Mas aqueles que desejam servir e serão talvez indicados, aqui está algumas tarefazinhas obrigatórias que nós queremos considerar. Não é nada, mas primeiro, algumas. Os símbolos de fé. É necessário que aquele que vá servir como ministro, ou presbítero, ele conheça os símbolos de fé, pois faz parte dos seus votos de ordenação ele dizer que ele crê que os padrões de fé são a fiel exposição da palavra de Deus. E será quebra do 3º mandamento se ele fizer esse voto sem nunca ter lido. Assim, no mínimo tem que ter lido. No mínimo, né? É claro, não precisa ser expert, pois ser expert é muito complicado, a teologia é profunda, mas tem que ter lido. Aqui está incluso a confissão de fé, o breve catecismo maior. Não são documentos longos, daqui até quando fomos entrevistar os indicados, dá tempo de ler. Então, vá lendo já,
ok? Não sei se eu vou ser indicado, então valendo já, vai ser para sua edificação. Além disso, 3 outros documentos importantes da IPB, que estão todos nesse livro aqui, que é o Manual Presbiteriano. E nem é esse livro todo, porque esse livro aqui ainda tem outros documentos que não são tão necessários. Mas são esses 3 documentos aqui. A Constituição da IPB, que são as leis que regem a Igreja Presbiteriana do Brasil, com respeito ao governo da igreja, a estrutura da igreja, pequenas leis estabelecidas pela prudência humana, que norteiam e determinam mesmo como devemos agir. O Código de Disciplina da IPB, que é o procedimento para tratar questões disciplinares. Os presbíteros, eles, vez por outra, precisam lidar com questões disciplinares e é importante conhecer o Código de Disciplina. Oi? Manda no grupo aí. Lucas está pedindo para mandar no grupo aí. Manda algum grupo aí. Uns 50. Oi? Ganancioso, não pode. Movido por sorte da ganância. Volta, o Código de Disciplina da IPB, que também está aqui. Esse aqui é um compilado, né, de vários documentos. O Código de Disciplina está aqui também, que fala, explica como pecados devem ser tratados na igreja corretamente. O processo está aqui definido. Isso é algo sério. E o presbítero deve ter conhecimento disso. E os princípios de liturgia da IPB, que é outro documento que é importante, pois ele tem valor constitucional, ele tem peso de lei dentro da IPB. Os princípios de liturgia, que regem questões litúrgicas, de culto e tal, que também está aqui. Então, é importante que todos leiam. Isso aqui tem em PDF, tá? No site da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu vou depois mandar lá no grupo dos homens. Tem um aplicativo no Android aí, no Google Play, que tem esses documentos, mas também tem o PDF, vou mandar o PDF. Enfim, todos esses documentos aí você encontra de graça na internet, sem nenhum problema. Fortemente recomendado, aqui eu coloquei outros 2 livros. A Igreja Apostólica, de Thomas Witherall, acho que é uma coisa assim. A Igreja Apostólica, que é um documento, um livro que defende a forma de governo presbiteriana. Se você vai ser um presbítero, se você vai ser um governante dessa igreja, é importante que você entenda biblicamente as razões por que a igreja presbiteriana é governada do jeito que é. Por que tem essa devida estrutura. E esse livro é um livro acessível, é um livro relativamente fino, e vale muito a pena. Recomendo a todos, mas fortemente recomendado para aqueles que, né, aspiram ao presbiterato. E o outro livro também não é um livro grande, mas é um grande clássico. O Presbítero Regente, Sua Natureza, Deveres e Qualificações, de Samuel Miller. É um outro livro, um grande clássico, falando especificamente sobre o presbiterato, esse ofício conhecido como presbítero regente. Os 2 livros são da Editores Puritanos. Eu acho que os 2 livros estão disponíveis em e-book também, que aí é mais fácil, né? Não dá para comprar, frete e tal. Você compra e-book, lê no celular, lê em qualquer lugar. Não são livros grandes, então dá para ler num aparelho, um iPad, um tablet, um computador, alguma coisa assim. Tá? Então recomendo esses aí. Eu botei aqui vídeos obrigatórios, né? É obrigatório. Enfim, alguns vídeos que foram os sermões que a gente pregou nessa passagem em 1 Pedro 5, alguns meses atrás, de 1 a 4, essa passagem que nós lemos, nós pregamos esses sermões, estão na internet, estão lá no YouTube, e eu acho que vale a pena, obrigatório, aí já não é obrigatório, risco obrigatório ali, mas fortemente recomendado que ouça, medite, faça de repente com anotações, nos comunique, eu vi e tal, eu acho, alguns comentários, vale a pena. E para quem foi indicado aí realmente vai ter um exame é uma prova mesmo, com várias perguntas, questões doutrinárias, questões pessoais, para você falar de si mesmo,
como você é, e esse exame vai ser usado pelo presbitério na hora de avaliar, né, os candidatos. É um exame, quando eu passar eu dou mais informações, mas é sem consulta, mas você pode fazer em casa o tempo que você quiser, mas sem consulta. Responde o que você, da sua cabeça, o que você sabe. É para testar conhecimento bíblico, conhecimento doutrinário e também ouvir um pouco a respeito da sua vida devocional, da sua vida familiar, coisas do tipo. Aqui alguns outros livros que eu recomendo também, quem quiser avançar mais. Esse é aquele que eu falei, o Presbítero Regente, de Samuel Miller. A Igreja Apostólica, são esses dois livros aí que eu recomendo fortemente. Mas tem outros livros interessantes, bons também, que podem ser adquiridos, que vale ajudar no estudo desse ofício. Tem esse da Fiel, Encontrando Presbíteros e Diáconos Fiéis. É interessante que é escrito por um batista, mas é um batista, a igreja, mais ou menos, é um batista que na igreja dele tem presbítero, né? Então, mas ele é interessante, ele analisa as qualificações para o presbiterato e diaconato, vale a pena, é um livro bom. Tem esse Presbíteros, também é de uma editora batista, mas que é um livro muito interessante, muito bom, e ele não para as questões batistas, é mais. E até tem um momento lá que ele fala, até vou receio aqui em falar o que eu vou falar, pois não quero falar especificamente aos batistas. Aí ele fala uma coisinha lá simples, então não vai ser nada que vai ter algum prejuízo. Parece que Luan, que vende livros reformados, ele tem esse livro em estoque, então se alguém quiser, vale a pena. Esse livro também é interessante, da mesma série, Disciplina na Igreja. Se tem uma tarefa difícil que o presbítero deve conduzir, tem a responsabilidade de tratar, é a tarefa da disciplina eclesiástica. E é algo que muitas vezes fazemos na intuição, né? Aquilo pela nossa própria sabedoria, ou nossa experiência, e pouco nos preparamos em termos de literatura, em termos de ler, estudar a palavra de Deus, é claro, mas também outros livros que vão trazer luz à palavra de Deus sobre esse assunto. Pouco estudamos sobre isso. Esse livro é interessantíssimo, vale a pena também. Luan também tem. Tem esse livro recém-lançado pela Cultura Cristã, eu já tinha ele em inglês, muito bom, mas lançou, parece que esse mês agora, Como Jesus Governa a Igreja. Fala do governo da igreja também, estrutura eclesiástica, vale a pena também. Outros livros, Coração de Pastor, esse vai falar sobre o aspecto pastoral do presbiterato, que é o foco principal, nós vamos ver isso no curso. Outro livro importante, Imperativo Confessional, uma das tarefas, responsabilidades, e aí vamos tratar isso no momento oportuno, do presbítero é zelar pela doutrina, zelar pela verdade, de várias maneiras. E isso, numa igreja confessional como a nossa, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é guiado ou é limitado pelos nossos símbolos de fé. E por que a igreja deve ter símbolos de fé? Por que a igreja deve ter padrões confessionais? Por que são importantes no governo da igreja? Esse livro ajuda muito a responder essas perguntas, vale a pena. E por último, esse aqui é a Maçaroca, que é grossão mesmo, a Igreja de Cristo, James Bannerman, mas é um grande clássico, e aí é realmente bem grande, e aí é bom você comprar, você ter, ler aos poucos, vai lendo pouco a pouco, é uma maravilha João ter lido esse livro, vale a pena, também é da editora Os Puritanos, enfim. Aí são recomendações de livros que um presbítero deve ter na sua biblioteca, e aí um presbítero deve ser interessado por teologia, pelas coisas de Deus, e ele deve, né, montar pouco a pouco a sua biblioteca. Então vai aqui algumas breves recomendações focando na questão eclesiástica, a questão da igreja, né? É claro que existem muitos outros livros de teologia que vale a pena também o presbítero ter, mas são livros ligados ao seu ofício, que tem aplicação direta no exercício do ofício do presbiterato.
Meus irmãos, essas são apenas algumas questões introdutórias, iniciais, apresentar o esboço do nosso estudo, falar de algumas tarefas. Eu quero dizer aos irmãos que podem fazer pergunta a qualquer momento, não só pergunta, quiser fazer alguma contribuição, falar alguma coisa, por favor, pode levantar a mão e falar, não tem problema nenhum, a gente vai fazendo assim. Irmãos, começando então propriamente o nosso estudo, eu queria começar dizendo ou falando da limitação de um curso para se preparar oficiais, ou especificamente presbíteros. Nenhum curso vai preparar um presbítero. Você pode ter outras áreas do conhecimento onde um curso prepara para exercer, por exemplo, uma profissão. Você faz um curso técnico, fez aquele curso, você recebe o certificado, está qualificado, preparado, só aprendeu tudo que tinha que aprender, pode começar a exercer. E não é assim com respeito ao presbiterato. É Deus quem faz um presbítero. É Deus quem faz, pela sua palavra, pelo seu espírito. Mas existe um componente, e aqui os irmãos vão entender por que eu digo que nenhum curso vai ser suficiente para formar um presbítero. Tem um componente que o curso realmente é bem limitado, que é essencial para o presbítero. Que componente é esse? Que o curso... Quem falou, alguém? Dom? Não é essa a palavra. Dom também, mas não é isso que eu quero dizer. Não. Isso a gente vai apresentar, as instruções. Vida com Deus. Oi? Experiência. Tempo. Própria palavra presbítero quer dizer o quê? Ancião. Que inicialmente, quando olharmos aqui na história bíblica, representava literalmente um ancião, uma pessoa mais velha em termos de idade, e que não necessariamente tem que ser assim uma pessoa mais velha, só uma pessoa de 60 para cima pode ser presbítero, nós não temos esse requisito na palavra de Deus. Mas significa, no mínimo, alguém que tem experiência. Só pegando mais. Mas se a experiência é a vida com Deus... Exatamente, vida com Deus é fundamental. É fundamental. A experiência de vida com Deus, essas duas coisas juntas, né? Você tem razão. Mas eu só queria focar nesse ponto mesmo da experiência, porque é o ponto que foca no tempo. Um curso a gente vai se encontrar aqui durante 1 mês, 2 meses. Mas o que forma alguém realmente para estar preparado para servir a igreja é ter experiência, é ter maturidade na fé. E essa maturidade vem com o tempo. O tempo é insubstituível. É um critério que não existe maturidade a jato. Por isso que um dos critérios é que não seja neófito. Não é? Uma das qualificações é essa, que não seja neófito, novo na fé. Pois ainda não teve tempo suficiente para passar pelo fogo da aflição, que é o que purifica, que é o que forja a alma do homem, que forja a sua fé, que vai burilando ele para ser uma bênção na vida de outros, para ser um oficial na igreja. Então o curso tem essa limitação, mas é claro, ajuda muito, não é? Pode acelerar esse processo um pouco, pois ele vai compreender melhor o que é requerido do presbítero. Então curso nenhum, não pense que fez o curso, recebe um certificado e agora você está prontinho para exercer, não. O curso vai dar a instrução da palavra de Deus, mas você precisa de vivência, experiência, e isso é insubstituível. Isso curso nenhum substitui. Então quero começar reconhecendo de início essa limitação. Meus irmãos, nosso primeiro ponto que queremos então abordar é a questão da igreja do Senhor Jesus. Afinal de contas, o presbítero ele vai governar a igreja. E é interessante considerar o seguinte: quando consideramos a história da humanidade, da raça humana, se você fosse um historiador, por exemplo, você poderia contar essa história por diversos ângulos.
Você poderia contar essa história, por exemplo, pelo ângulo do desenvolvimento da ciência e do conhecimento. Pelo ângulo do desenvolvimento agrícola, político, social, as guerras, o desenvolvimento dos povos. Geralmente a história é contada assim. Mas quando Deus se dispõe a contar a história da raça humana, é interessante observar que Deus o faz pela perspectiva da salvação de um povo. Para Deus, isso é o elemento central da história da humanidade. É claro que Jesus Cristo, seu Filho, mas como o Salvador de um povo. De modo que, quando olhamos para o relato bíblico, que é o relato de Deus, desde a criação até o tempo dos apóstolos, é o relato de Deus da história da humanidade, nós não vemos o Senhor preocupado muito com o desenvolvimento tecnológico, embora algumas menções a respeito disso, ou o desenvolvimento agrícola, ou a respeito de guerras, embora essas coisas estejam relatadas lá. O que vemos como foco de Deus é como Ele é o Deus pactual. O Deus que está relacionado com o povo. E, meus irmãos, esse povo é a igreja do Deus vivo. Para Deus, a igreja, ela é central. E desde o início da história da criação, o povo de Deus era um povo muito pequeno. Houve um tempo onde o povo de Deus se resumia a uma família apenas, Noé. No tempo de Noé, só ele, e uma família que não era muito grande, seus 3 filhos, suas noras, era o resumo completo do povo de Deus. E o resto do mundo longe do Senhor, completamente. A ponto do Senhor destruir todo mundo e preservar apenas uma família. Interessante observar como o povo de Deus é central na visão de Deus. Ele destruiu o mundo todo e preservou o seu povo. Uma família apenas. Que valia mais do que toda a humanidade naquele momento. A ponto de destruir toda ela e preservar o seu povo. De Noé veio Abraão, a quem o Senhor prometeu ser o pai de muitas nações. E com essa promessa Deus deu a Abraão já uma marca. Ele já começa a distinguir o seu povo dos demais. Ele já deu o primeiro sacramento. A igreja vai se formando aqui, vai tomando forma. Uma forma mais estruturada, organizada. Ele deu a circuncisão. E disse a Abraão, esse é o selo de que estamos em aliança. Coloca nos seus filhos também, que pertencem ao povo de Deus, né? Por isso que nós batizamos, né? O batismo ele está relacionado com a circuncisão e o Senhor mandou ministrar a circuncisão nas crianças. E ele já distinguiu o seu povo aqui, uma marca, esse é o meu povo, eu quero que seja diferente, vou dar um selo para separá-lo dos demais. De Abraão veio Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó os 12 patriarcas. Lá no Egito, o povo de Deus, que era apenas uma pequena família, um clã, podemos dizer assim, cresceu, 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 se tornou uma grande multidão. Sofrendo no Egito, escravizado, mas era o povo da promessa. O povo que disse, é meu. É meu. E o Senhor tinha em alta conta, ele ouviu, diz o texto, ouviu o clamor do seu povo, o sofrimento deles. E ele foi, socorreu e atendeu a esse povo. E aí ele tira o povo do Egito, com mão forte, braço estendido, traz para o Sinai e lá ele inaugura a nação de Israel. Veja que antes era uma pequena família. Aquela família, quando chegou Abraão, recebeu uma marca distinta, é o meu povo. O Senhor abençoou grandemente aquele povo para que eles crescessem. Vocês devem se lembrar, né, do vigor que as mulheres hebreias tinham para parir e gerar filho. O Senhor mesmo é que milagrosamente fez aquele povo multiplicar, multiplicar, multiplicar.
E agora esse povo se torna uma nação. E lá no Sinai, o Senhor estabelece uma nova aliança, o pacto mosaico, firmando leis. Eu sou o seu povo, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. Aqui estão leis, estatutos. Eu tirei vocês do Egito por causa da promessa, do pacto, da aliança. Vocês vão para uma terra que agora eu mesmo separei para vocês. Vocês agora são o meu povo. É interessante olhar esse momento em Êxodo 19, abra lá. Em Êxodo 19, nós temos aqui o pacto mosaico, quando o povo de Israel sai da terra do Egito, está lá no Monte Sinai, e Deus fala com eles. Vamos ler a partir do verso 2, verso 3, digo, Êxodo 19. Ele diz o seguinte: subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, essa é a expressão que eu queria mencionar, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. E observe essa expressão. Essa expressão, meus irmãos, aqui no final do verso 5, ela é riquíssima com respeito ao que o Senhor está falando daquele povo. Primeiro ele diz: toda a terra é minha. Veja, eu sou o Senhor Deus soberano. Eu governo todas as coisas. Nada foge ao meu controle. Nada foge ao meu domínio. Não existe nada que eu não possa dizer não é meu. Tudo é de Deus. Num certo sentido, os cananeus são de Deus. Os heteus são de Deus. Os jebuseus, de Deus. Os egípcios que o Senhor matou, é meu. Ele diz: toda a terra é minha. Deus não é um Deus territorial, apenas de um povo. Ele é o Deus de toda a criação. Tudo me pertence. Mas veja o foco que ele dá para a igreja aqui. Vós sereis a minha propriedade peculiar. Essa expressão eu acho lindíssima, maravilhosa. Ele diz o seguinte: tudo me pertence, eu sou dono de todas as coisas, mas dentre essa coleção de possessões que eu tenho, esse povo, ela tem um local especial no meu coração. Ela é minha propriedade exclusiva, peculiar, a quem eu amo de um modo especial. Quando eu explico essa passagem, esse verso, eu gosto de lembrar da rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra, ela é dona de muitas joias, são as joias da coroa. Muitas coisas de ouro, riquíssima. Mas tem, dentre todas as joias, uma especial, que é a sua coroa. A sua coroa é o que marca o seu governo, e ela não pode compartilhar com ninguém. Talvez tenha alguma outra joia lá que ela possa emprestar para as princesas lá, casada com seus netos, se pedirem, não sei se pode, mas a coroa certamente não pode. É a sua propriedade peculiar. É isso que Deus está falando aqui. Inclusive a palavra significa isso. Propriedade peculiar significa joia, tem esse valor, joia. O calor, tô suando aqui, é bom, pode ligar aí, mas eu sempre suo mesmo. Mas liga aí, ajuda. Tem que ligar ali primeiro, aliás. Liga ali o... Obrigado. E veja que é isso que o Senhor fala. O ponto que eu quero mostrar é a centralidade da igreja, da história da raça humana pela ótica de Deus. É uma joia de grande valor. E é isso que o Senhor está falando em referência ao seu povo. É minha joia, é minha coroa, é minha glória, é meu povo especial. E o interessante, aqui dando um pulo agora, é que o Senhor diz a mesma coisa com respeito à sua igreja no Novo Testamento.
Essa mesma passagem é citada lá em 1 Pedro, vá lá. 1 Pedro 2, quando o apóstolo aqui fala da igreja no Novo Testamento. 1 Pedro 2, no verso 9. Vós, porém, 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e aí vem essa expressão, que é a citação de Êxodo 19. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja do Deus vivo, hoje esse povo aqui, pequeno, esse grupinho, fraco, insignificante aos olhos do mundo, que o mundo chama de bitolado, alienado, um incômodo na sociedade. O Senhor diz, é meu povo de propriedade peculiar, particular, é minha joia, é meu tesouro, é meu amor, pela qual eu dei o meu filho para morrer por ela. É importante nós termos essa visão da igreja do Deus vivo. Afinal de contas, seremos, alguns de nós, oficiais nessa igreja. E que visão a gente tem da igreja? Antes da gente considerar a visão que temos do ofício, precisamos ponderar a visão que nós temos da igreja. Alguns olham para a igreja como um grupo de pessoas meramente, um local que você frequenta aos domingos, um local para se socializar, ou até mesmo um local onde se obtém um norte para a minha vida, um norte moral, um ambiente para desenvolver a minha espiritualidade. É mais uma área da sua vida. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, você tem a igreja. É mais um compartimento. Para Deus não é mais um compartimento. Para Deus a igreja é a coisa mais importante na criação. O resto é resto. O resto é para servir a esse propósito. Sua família vai ser desfeita com a morte. O casamento acaba. Trabalho. Alguns anos, suando ali, cardos e abrolhos. Acabou. A igreja perseverará, durará durante toda a eternidade. Para Deus, a igreja não é mais uma área da vida humana. É algo central na experiência da vida humana. E se você não tem essa visão da igreja, eu diria, não está qualificado para servir na igreja de Deus vivo. Para você, igreja, quantos presbíteros existem? Aí eu digo, por aí afora, tá? Tô falando. Estão desleixados com a igreja. Não se importam com a igreja. Qualquer pessoa que vai trabalhar com material, eu imagino, vamos pegar o exemplo da joia novamente. Imagina alguém que faz joias. Imagina alguém que faz bijuteria, ok? Trabalha ali com aquele aramezinho, faz aqueles aramezinhos. Aquela pessoa, aquele hippie que vende ali aquela bijuteria ali na praia. Cara, se ele quebrar que besteira. Aquilo ali custou centavos para fazer. O material não é de valor, não tem importância. Agora imagine você, alguém que lida com gemas preciosas, pedras preciosíssimas que valem milhões. Você vai lidar como com aquela pedra? Descuidado? Você vai trabalhar ali na beira da calçada, enquanto as pessoas estão passando, você vai trabalhar com todo cuidado, com todo zelo, com todo... Aquilo tem um valor enorme. Pois você ser chamado para exercer o presbiterato, você vai estar lidando com a propriedade peculiar de Deus, com sua joia de grande valor, que ele diz, ele arrendou para você cuidar. Não é isso que Jesus Cristo fala? Quando ele fala do seu povo, ele fala como um campo que ele arrendou para outros cuidarem. É dele.
Ele fala, está na sua mão, cuide. Precisamos ter esse amor pela igreja. O amor que Deus tem. Claro que nunca vai ser igual. O amor que ele tem é muito maior. Incomparável. Mas precisamos ter algo disso. Precisamos ter essa inclinação, essa visão com respeito à igreja do Deus vivo. E meus irmãos, aqui voltando agora. Primeiro, essa era uma aplicação que eu queria fazer. Muito forte, inicial e cara, para que tenhamos esse amor pela igreja. Mas voltando. O que é que dá esse valor todo à igreja? Por que a igreja tem esse valor todo? Não é pelo valor intrínseco, não é porque realmente somos uma joia preciosa. Porque somos pecadores. O valor da igreja é Jesus Cristo nela. O valor da igreja é porque Cristo é o cabeça da igreja. É porque ele escolheu ela e disse, vai ser minha noiva, e eu agora vou me relacionar com ela. É meu corpo. Esse é o grande valor da igreja. O grande valor da igreja está na sua pedra angular, que é Jesus Cristo. Como diz Pedro também na sua carta. A pedra fundamental, pedra preciosa, que os construtores rejeitaram, aqui falando dos judeus, rejeitaram essa pedra, se tornou pedra de tropeço, mas para nós ele chama pedra eleita e preciosa. A pedra preciosa é Jesus Cristo. E é claro que ele trabalha em nós. Mas o grande valor da igreja é porque aqui Jesus Cristo está. Uma passagem maravilhosa que mostra isso. Em várias no Novo Testamento. Mas veja Efésios. Vou ler apenas uma para poder economizar o tempo. Efésios 3. Efésios 3, verso 8, diz o seguinte. O apóstolo Paulo fala que é algo maravilhoso. Efésios 3, 8, ele fala, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. E agora veja o que ele fala no verso 10. Para quê? Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Veja que Deus escolheu a igreja de todos os canais de revelação. Deus escolheu a igreja para se manifestar por meio dela, manifestar a sua multiforme graça em Jesus Cristo, como ele fala aqui. Percebe como a igreja é preciosa? Percebe como a igreja é importante, central? Porque por meio dela Cristo é proclamado, Cristo é manifestado. E ele faz isso por meio, especialmente, dos seus oficiais. Que ele mesmo, Cristo, como cabeça, constituiu para governar em seu nome. E é interessante, veja que ele fala isso em Efésios 3, agora olha Efésios 4. Efésios 4, nós temos a partir do verso 8, fala da ascensão do Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu às alturas e levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Que dons são esses que Cristo concedeu? Verso 11, Efésios 4. Ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Cristo mesmo é quem deu. Oficiais, líderes na sua igreja, que vão trabalhar para a edificação do corpo de Cristo, trabalhar a serviço dele, em nome dele, para a glória dele. E meus irmãos,
se a igreja é tão preciosa, aqui voltando aqui ao nosso ponto, né, que estamos falando, se a igreja é preciosa, a igreja é preciosa por causa de Cristo, e Ele tem dado oficiais, Ele tem dado oficiais para que mantenha a ordem e a decência na igreja. Afinal de contas, Deus não é um Deus de confusão, como a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 14:33. Deus deseja que seja refletido na igreja o seu próprio caráter, que é ordem. Em Deus nós temos ordem, nós temos unidade, nós temos amor mútuo exercido entre as três pessoas da Trindade. E essas mesmas características do convívio interno na divindade devem ser refletidas no nosso meio. Ordem, unidade, amor, decência. E para isso é necessário o quê? O que é necessário para se manter ordem, decência? Em qualquer lugar, sobretudo na igreja. Um governo. É necessário governo. É necessário uma estrutura de poder, de autoridade, que Deus deu aqui, como lemos em Efésios 4, para manter a ordem e a decência. Do contrário, o caos aconteceria. 1 Timóteo 3, 14 e 15, o Senhor diz o seguinte: escrevo-te essas coisas, apóstolo Paulo falando a Timóteo, esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Existe um procedimento, uma conduta, uma ordem na igreja do Deus vivo, e que Paulo aqui escreve a Timóteo para falar, escreve para que você saiba como a casa de Deus é organizada, é estruturada, é definida, e é nessa carta que ele vai falar, por exemplo, das qualificações para o presbiterato. Mais para frente, em outro contexto, mas nessa mesma carta, a igreja precisa de ordem. A casa de Deus não é a casa da mãe Joana, onde tudo é bagunçado. Entra quem quer, a hora que quer, sai a hora que quer, cada um faz o que acha que dá na telha. Assim usamos a expressão, né? Casa da mãe Joana. A casa da mãe Joana é a casa de... Cada um faz o que quer, chega, bota o pé em cima da mesa, não tem regra nenhuma, não tem ordem nenhuma. Não estamos na casa da mãe Joana. Estamos na casa de Deus. Seu povo que ele ama, que ele cuida e que tem ordem. Existe um procedimento que é estabelecido pelos presbíteros da igreja. Que Deus estabeleceu justamente para manter isso. A ordem na igreja, o governo na igreja. Estabelecer, então, o bom convívio e as características do próprio Deus. Por isso, falar aqui, já me adiantei, né, a necessidade de ordem, decência, governo. E aí eu queria falar já um pouco sobre, então, a natureza do ofício do presbítero, em segundo lugar. Esse é o segundo ponto. Nós não vamos concluir hoje, afinal de contas, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 subpontos com respeito à natureza do ofício do presbítero. E aí nós vamos continuar na próxima ocasião. Hoje ainda não concluímos, mas não vamos concluir esse ponto. Mas queremos considerar, talvez a gente encerre aqui, a instituição do ofício do presbítero. Quando falamos de instituição do ofício do presbítero, quer dizer o quê? Quando Deus, na Bíblia, instituiu o presbiterato. Quando surgiu isso? Como surgiu de forma mais clara o presbiterato na igreja? Então esse é o primeiro ponto que queremos considerar ao estudar de forma mais específica a natureza do ofício do presbítero. Meus irmãos, quando consideramos a natureza do ofício do presbítero com respeito à sua instituição, temos que começar na antiga aliança. Ver como o Senhor, desde o início, já tinha um povo, nós vimos isso na nossa introdução ao falar da igreja, mas sempre um povo guiado por uma liderança.
O povo de Deus nunca, aliás, nunca não. Teve os momentos, nós vamos falar a respeito disso. Mas o povo de Deus sempre tinha, ou deveria ter, pelo menos, uma liderança que guiava o povo. Assim foi com os patriarcas. Os patriarcas representavam Abraão ali, embora não tinha um ofício, ele não era um presbítero ou uma coisa assim, tipo, ele já representava essa liderança do povo de Deus. Abraão, Isaac, Jacó, depois Moisés. Moisés já foi assim aquela liderança mais clara. Quando o Senhor chamou ele lá no Egito, lá em Midian, chamou ele na sarça ardente. E lá em Êxodo 3 nós temos o Senhor, podemos assim dizer, instituído formalmente o primeiro líder da igreja, Moisés. Êxodo 3:10, nós lemos o Senhor falando: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eles vão sair, mas eles vão sair com uma liderança. Moisés vai guiar esse processo. Você, Moisés, vai guiar o povo. Eu lhe chamo para isso. Então veja que desde quando o Senhor começa a formar o seu povo ali no Egito como nação, ele já o faz com liderança instituída, constituída. E assim foi, nós sabemos a história. Moisés guiou o povo foi meio rebelde com Moisés ali. Isso é algo comum, saiba. O povo muitas vezes é rebelde contra a liderança instituída, mas Moisés cumpriu o seu chamado de Deus, e ele guia o povo, intercede pelo povo. E já lá no deserto, guiando o povo na peregrinação, Moisés se vê numa situação complicada. Ele é um líder de uma congregação de milhões. E amanou uma mega igreja. Uma igreja gigante. Ele era só tinha ele. Aí que podemos dizer que tem, eu diria, a instituição do presbiterato. Êxodo 18, abra aí. Seria o primeiro momento onde Deus estabelece não meramente uma liderança, mas uma liderança que se assemelha muito ao que hoje nós temos como presbítero na igreja, com as características similares. Êxodo 18. Nós temos aqui, vamos ler a partir do verso 13. Eu não vou ler a sessão toda, eu vou pular, pois é uma sessão longa. Mas vamos ler aqui a introdução. Êxodo 18, a partir do verso 13, e o seguinte: no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo. Era a sua função, ok? Estava lá, cadê os problemáticos da congregação? Tragam seus problemas aí, suas confusões, suas brigas, suas discórdias. Tragam aí e eu vou julgar. Era a responsabilidade dele. Ele sentou-se para julgar. Vamos continuar. E o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Verso 15, respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para me consultar a Deus. Para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. Aí vem então a sugestão do sogro. Verso 17. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás. Tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não podes fazer. E agora os versos 19, 20 e 21 é central. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. E aí no verso 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, eu gosto da expressão agora, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10,
para que julguem este povo em todo o tempo. E aí vai. E aí prossegue. E nós temos então aqui os anciãos, chefes do povo. Um grupo que foi sugestão de Jetro, mas Deus seja com ele, ou seja, Deus estava nesse conselho aí, Moisés ouviu e instituiu. E aí agora ele tem uma liderança formal, constituída, a carga não estava toda sobre Moisés, a carga estava partilhada. E Moisés fez assim. No verso 25 diz que Moisés escolheu homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo. Liderança, governantes, homens experimentados, homens de verdade, homens que aborreciam a avareza, homens capazes, tementes a Deus. Já tem qualificações aqui, repare. Quando alguém fala, quais são os dois textos que falam de qualificação para o presbiterato? Aí falam Timóteo e Tito. Até aqui, Êxodo 18, é o primeiro texto que fala de qualificações para servir como oficial, temente a Deus, homens capazes, homens de verdade que aborrecem a avareza. Interessante. Muitos falam assim, não existe texto no novo fala da instituição presbítero. Tem da instituição do diácono, Atos 6, a gente vai ver isso mais para frente. Mas não tem da instituição do presbítero. Discordo, porque nós não somos dispensacionalistas. Nós entendemos que a igreja tinha na antiga aliança, e aqui está a instituição. É claro que isso aqui teve algumas mudanças com respeito à nova aliança, de exatamente quais eram as funções do presbítero, as qualificações, as coisas foram amadurecendo, mas já foi instituído aqui. E assim Moisés fez. E agora ele não carregava a carga sozinho. Moisés era aquele que dava o ensino, a revelação, explicava os juízos, as leis, os estatutos de Deus. E os juízes, de acordo com a revelação que recebiam, executavam a sentença e governavam o povo juntamente com Moisés. Números 11 e 16, não precisa abrir, diz o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. Ancião, aqui já a palavra de ancião já é usada, que a palavra presbítero significa isso. Ajunta 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo de Deus. E os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Aí o Senhor agora é quem fala. O conselho não veio mais de Jetro, mas veio de Deus diretamente, em Números 11 e 16. O Senhor fala, faz isso, separa esses homens, eles vão lhe ajudar a governar o povo de Deus. E assim o Senhor fez. Assim, digo, Moisés fez. Assim a igreja do Antigo Testamento foi conduzida com liderança, instituída pelo próprio Deus. Mas nós sabemos que não foi sempre assim, não é? Felizmente a história do povo de Deus do Antigo Testamento é marcada por muitas derrotas, muito pecado, muita queda, muito caos. Houve um tempo na história do povo de Deus onde não havia liderança muito clara. Qual é esse tempo? O tempo dos juízes. E qual era o refrão lá em Juízes? Cada um fazia o que achava mais reto, que era reto aos seus próprios olhos. Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel. Aqui ele fala no caso de um reinado. E cada um fazia o que achava mais reto. Caos. Repare que quando não há governo, o caos se estabelece. Quando não existe ordem, autoridade instituída, agindo como deve, vira a casa da mãe Joana, como falamos. Cada um faz o que acha reto aos seus próprios olhos, cada um... Infelizmente, às vezes na igreja, com presbítero e tudo, é assim. Mas porque nós, presbíteros, eu presbítero como eles, como diria Pedro, estamos sendo negligentes. Não estamos governando como deveríamos. E aí vira a casa da mãe Joana. Mas é necessário o governo para que haja ordem. Veja, desde o Antigo Testamento era assim. Mas avance para o Novo Testamento. Vinda do Senhor Jesus Cristo. E o que é que nós temos? Primeiro, o Senhor encontra uma igreja governada por anciãos. A igreja daquele tempo era assim.
Você tinha os sacerdotes e você tinha os anciãos do povo que compunham o Sinédrio. Sinédrio era o conselho daquele tempo, né? O conselho presbitério daquele tempo, onde eles se ajuntavam para julgar. Infelizmente, os seus julgamentos nem sempre eram justos, que dirá o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Pense que Jesus Cristo passou por um processo de disciplina injusto. Pense o que é um presbítero que não conhece o código de disciplina, nem a Bíblia, e não é temente a Deus. Usa da sua autoridade para condenar o Filho de Deus. Aconteceu assim. Felizmente, Cristo pôde apelar para a instância superior que o ressuscitou e o vindicou diante dos homens como sendo verdadeiramente o Filho de Deus. Provou a sua inocência, vamos botar assim. Mas veja que naquele tempo, independente desse fato, a igreja tinha ancião. O sacerdote ancião governava a igreja. E quando Cristo vem e começa a formar a sua igreja neotestamentária, ele já faz assim. Logo no início do seu ministério, o que é que ele faz? Mateus 10. Ele chama os 12. Abra aí Mateus 10. No início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o Filho de Deus. Aqui está o novo Moisés. Muito superior a Moisés. E que poderia fazer tudo sozinho. Será? Que Cristo precisava de ajuda para fazer qualquer coisa. Assim, quando consideramos a sua divindade, sabemos que a Deus não há limites, para Jesus Cristo não há limite algum. Mas veja, logo no início do seu ministério, ele já chama 12. Mateus 10, verso 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes o quê? Autoridade. Chamei para governar. Autoridade sobre espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, Tiago, Zebedeu, João e por aí vai. Os 12 discípulos do Senhor. Viriam a ser os apóstolos. E nessa passagem é interessante que o Senhor já dá a eles instruções. Mateus 10, 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. E ele instrui, ele capacita, ele chama. Como Moisés, interessante, não é? Moisés ensinava os estatutos, as leis, os juízos, agora vão e façam conforme eu lhes ensinei. Jesus Cristo faz o mesmo. Ele chama os seus discípulos, ele escolhe esses homens. Interessante que Cristo faz isso com oração. O verso anterior, o capítulo anterior, eu não sei se em Mateus ou se alguma passagem correlata em outro evangelho, mas uma dessas passagens fala, ele subiu ao monte a orar e passou a noite toda orando. Ele orou antes de escolher os seus 12, interessante. Ele fez isso com oração. Veja o cuidado, a importância dessa decisão que ele iria tomar. Quem seriam os seus escolhidos? Ele escolheu Judas, será que ele errou? Faltou oração em Jesus Cristo? Claro que não. Claro que não. Mas ele escolheu Judas, sabendo. Estava declarado que assim o fosse. Isso mostra que às vezes na liderança pode ter aqueles que não são verdadeiramente, não deveriam estar ali, pelo aspecto do que é exigido deles, mas que soberanamente Deus o faz. Deus coloca às vezes. Jesus Cristo colocou Judas ali, eu penso, para nos ensinar essa lição, que muitas vezes a liderança é corrompida. Pode ter aqueles que são corrompidos, nunca nasceram de novo, ocupando a liderança da igreja. E ele assim o fez, ele chamou os seus discípulos. E ali no final do seu ministério público, após morrer, ressuscitar, ele dá para eles uma grande comissão. Mateus 28. Mateus 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, aqui no caso aos seus discípulos, que eram seus 12 apóstolos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado.
Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Passagem profundíssima, importantíssima nesse assunto que estamos tratando. Mas veja o Senhor Jesus delegando a autoridade aqui. Eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Fui exaltado em glória. Venci. Ressuscitei. Não sou mais aquele Cristo humilhado, sou agora o Cristo ressurreto, em glória e poder. Senhor dos senhores. E ele agora delega. Ide, em meu nome. Batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo discípulos meus em meu nome. Eu estarei convosco. Ele promete, eu vou estar lá com vocês. Mas ele delega uma responsabilidade. E veja que agora aqui, já com um sinal da igreja, que é o batismo, vocês vão cuidar da igreja. Vocês vão fazer discípulos e os separar. Assim como na circuncisão tinha marca para separar quem era povo e quem não era, agora vocês vão usar o batismo que eu estou dando, eu estou instituindo como a marca daqueles que são meus. Batizem em meu nome, cuidem da igreja, façam discípulos, ensinem o que eu tenho ensinado, governem a igreja. E foi isso que os apóstolos fizeram, não é? Desde Pentecostes. Os discípulos ficaram ali, aguardando a descida do Espírito Santo que veio sobre eles. E a igreja foi formada ali, podemos dizer assim, né? A igreja do Antigo Testamento, grande passagem é Êxodo 19 e 20, é o pacto mosaico, quando Deus vem e fala com o povo do monte. E o grande inauguração, podemos dizer assim, da igreja do Novo Testamento é Pentecostes. Quando eles estão reunidos e aí Deus vem, sopra, dom de línguas vem. Agora a igreja não é mais um povo, mas são várias línguas. Não está mais restrita a uma nação. O dom de línguas mostrava isso, que agora o Senhor extrapolou as barreiras de Israel. E a igreja foi inaugurada. E os apóstolos então assumiram essa posição de liderança na igreja. Atos 2, por exemplo, veja Atos 2:42, nós vemos os apóstolos tomando para si a responsabilidade do governo da igreja. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Veja, até então, os apóstolos eram aqueles que estavam governando a igreja, eram 12. Eram eles que faziam isso. Atos 4, verso 33. Nós vemos novamente os apóstolos tendo esse papel central. Atos 4, verso 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Nem todos eles havia abundante graça. Novamente, nós vemos o ministério da igreja centrada na figura dos apóstolos. Nós vemos os apóstolos, por exemplo, lidando com casos de disciplina. Qual o primeiro caso de disciplina da igreja? Ananias e Safira, Atos 5, capítulo seguinte, abra aí e veja. E quem é que lida? Os apóstolos. Quem é que lida com esse caso de disciplina? Os apóstolos. E é duro. Nós sabemos, né? Nós sabemos como é duro. Atos 5, verso 1 e 2. Entrando certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em comum acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E aí acontece toda aquela situação. Veja que os apóstolos até então eram responsáveis não apenas por causa de disciplina, mas até mesmo por gerir as finanças. Eles checaram, venderam a propriedade e depositaram aos apóstolos. Os apóstolos eram o gasofilar, eles recebiam o dinheiro. Eles eram tesoureiros, eles eram os pregadores, eles eram quem cuidavam dos casos de disciplina, era que alimentava todo mundo, distribuindo os alimentos. Os próprios apóstolos eram responsáveis pelo culto. Veja Atos 5:12. Atos 5:12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos,
E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Essa reunião aqui era o culto. Eles se reuniam para cultuar, para ouvir o ensino. Eram os apóstolos. Veja, tudo estava na mão dos apóstolos. E havia uma limitação aí. A igreja, qual era a limitação? A igreja crescia. Veja o verso seguinte, 14, Atos 5, 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Verso 16, a mesma coisa. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então veja, uma liderança que Deus instituiu, os apóstolos, mas a igreja crescendo, crescendo. Só em Pentecostes foi 3.000, de uma vez, que eles tinham que cuidar. Com disciplina, receber a coleta, tanta gente trazendo coisa, imagina um montante de dinheiro que eles tinham que para redistribuir, aquela confusão, uma multidão dizendo aqui. E o que é que você imaginar que vai acontecer? O que é que vai acontecer quando a liderança não é suficiente? Caos, confusão. E é isso que acontece, Atos 6, capítulo seguinte. É exatamente isso, Atos 6, verso 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Aliás, verso 1, vamos ler do verso 1. Atos 6, 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, ou seja, era muita gente demais para pouco apóstolo, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha a confusão. Era pouco apóstolo, era só 12, uma multidão danada. Multiplicaram-se o número dos discípulos e aí houve, meu amigo, confusão, murmuração, caos, já era. É difícil gerenciar. Tanta gente assim. E aí os apóstolos, então, entenderam que eles não poderiam cuidar de tudo sozinhos. E aí instituem o quê? Os diáconos. Aí vem a instituição dos diáconos, Atos 6, 2. Não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então veja que aqui já resolveu uma parte do problema, ok? Tinha que cuidar das finanças, tinha que cuidar da distribuição das mesas, da doação, da distribuição do pão, das refeições. Não temos tempo para isso, estamos sobrecarregados, não é razoável que a gente abandone o foco do nosso ministério, que é a palavra, a oração, o ensino, a doutrina. Não é razoável. Instituiu o diácono. Parte do problema foi resolvido. Agora os diáconos cuidavam das questões temporais e os apóstolos cuidavam das questões espirituais. Já melhorou bastante. Já melhorou bastante. Mas aconteceu outro problema. Outra dificuldade. O que foi que aconteceu? Logo em seguida. Atos 7. Pode pescar. Perseguição. Começou na igreja de forma ferrenha. Atos 7 nós temos o relato do martírio de Estevão. Seu apedrejamento, e Paulo lá envolvido, né? Saulo, consentindo com tudo isso. Começou a perseguição de forma violenta na igreja. E o que é que aconteceu com isso? Qual foi o efeito colateral da perseguição? Dispersou. Atos 8, veja aí o capítulo seguinte. Atos 8, 1. E olha o que está escrito aqui que interessante. Atos 8, 1. E Saulo consentia com sua morte, falando da morte de Estevão. E naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto quem? Os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. A igreja antes era em Jerusalém, ok? Era uma multidão, eles resolveram em parte ali, eram os apóstolos, os diáconos cuidam da parte temporal,
nós somos 12, a gente dá conta, estavam dando conta, começa a perseguição, espalhou. E agora a igreja não está mais só em Jerusalém. A igreja agora está espalhada por tudo quanto é canto. Várias regiões, várias cidades vizinhas, Judéia, Samaria, os apóstolos continuaram lá. A base dele lá era Jerusalém. Os apóstolos permaneceram em Jerusalém. E além disso, a igreja continuava a crescer. Veja Atos 9. Atos 9, 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia, Samaria, ou seja, nas regiões. Jerusalém os pegava. Mas as regiões externas eles conseguiram, pelo menos por um tempo, viver em paz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aqui quer dizer, veja, está lá a igreja em outros lugares crescendo. Gente lá, crente, crescendo lá e longe. Longe. Qual a dificuldade agora? Os apóstolos eram limitados. Não tinha internet, não tinha Skype, não tinha e-mail. WhatsApp, não tinha grupo de WhatsApp da igreja de Samaria para ele ficar sabendo o que está acontecendo. Não tinha. Está aqui agora pessoas em outras regiões, outros lugares, tendo seus problemas, suas necessidades espirituais, a necessidade de ensino. O que é que precisa? Liderança. Não apenas diaconal, mas liderança espiritual mesmo. Liderança à semelhança do ofício apostólico, sem os aspectos extraordinários do ofício apostólico, é claro, mas havia uma necessidade de que nessas igrejas, que estavam sendo formadas em vários outros lugares, ainda de uma forma muito natural, orgânica, claro, não era uma coisa assim, vamos abrir o presbitério de Samaria, vai plantar uma igreja, não era assim, é claro ainda, a coisa foi acontecendo naturalmente pela perseguição, mas crente se agrupa lá e formam igrejas. E havia necessidade de liderança. E foi isso que aconteceu. Agora os apóstolos passaram a, em cada igreja, estabelecer uma liderança. Veja em Atos 14. Já agora com Paulo, depois da sua conversão, nas suas viagens missionárias que ele fazia, para supervisionar essas igrejas, dar uma olhada, plantar a igreja. Ele viajava para plantar a igreja, evangelizar, pregar, como missionário, mas também como apóstolo para supervisionar essas igrejas. Era isso que ele fazia. E o que é que ele faz em cada igreja? Veja Atos 14, verso 20, a partir do verso 21. Paulo aqui agora. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E agora verso 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Chega Paulo lá, Paulo não é de lá, Paulo é um missionário, viajante, pregador itinerante. Chegava lá, ficava algumas semanas, às vezes alguns meses, pregando, ensinando, e ele ia embora. Ele vai embora, não é Jerusalém, não tem os apóstolos lá. Ele vai embora, vai deixar aquele povo lá, sozinho, sem governo. O que é que acontece, povo sem governo? Murmuração, caos, fofoca, pecado não tratado, todo tipo de problema, todo tipo de confusão. Não pode. Precisa de governo, não apenas diaconal, mas um governo espiritual, pastoral. Por isso, em cada igreja, antes dele ir embora, promovia a eleição de anciãos, presbíteros, de liderança. E assim, meus irmãos, os presbíteros passaram a ser oficiais na igreja. Passaram, então, a ter autoridade, não como a dos apóstolos, que era uma autoridade inerrante, é uma autoridade especial, pois tinham o poder apostólico, do ofício apostólico, que é diferenciado, mas tinham autoridade, tinham a prerrogativa para governar a igreja de Cristo. E é interessante observar, logo no capítulo seguinte, Atos 15, como os presbíteros gradualmente, até em forma rápida, assumiram a posição de governantes da igreja
E isso fica claro no primeiro concílio da igreja. Como Atos forma de governo presbiteriano, a gente vê aqui lindo, né? No livro de Atos. Atos 15, o primeiro concílio em Jerusalém, para resolver um problema. Problema, meu amigo, tem sempre. Eles tinham que resolver uma questão lá dos judeus que queriam que circuncidasse e tal, os crentes judeus, né, queriam que os gentios se circuncidassem, aquela confusão, problema doutrinário. Como é que resolve? Vamos juntar, vamos dar um concílio para resolver essa questão. E quem estava lá no concílio? Atos 15, veja, verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. A quem? Aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. É interessante observar que a essa altura, embora não seja relatado para nós em Atos, mas a essa altura a igreja de Jerusalém já tinha presbítero também. Eu acho que acabou a bateria, mas não tem importância não. A essa altura, a igreja de Jerusalém já tinha presbítero também. Em algum momento, embora isso não está relatado em Atos, os apóstolos perceberam que, embora eles tinham os diáconos, ainda assim eles não estavam dando conta de tudo com respeito ao governo espiritual da igreja. E promoveram a eleição de presbíteros lá também. Não apenas nas outras cidades distantes, mas em Jerusalém também. Havia não só os apóstolos, mas também os presbíteros que subiram. O Paulo e Barnabé subiu até eles para trazer a questão. E a questão, você pensa, aqui, quem é que vai responder essa questão aí? Os apóstolos, né? Os apóstolos vai falar inspirado de Deus, pergunta a eles. Mas não. Quando há o concílio de Jerusalém, toma assento no concílio apóstolo e presbítero. Interessante que você vê o relato, parece que não há uma hierarquia ali, pelo menos não naquele concílio. Eles debatem de igual para igual. No final das contas é Pedro que levanta lá e dá a resposta final lá. Mas os presbíteros participaram da discussão. Veja aí no verso 6, Atos 15, verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Veja, eles se reuniram junto com o presbítero. O presbítero está ali, zelando pela doutrina, governando a igreja, junto com os apóstolos. Você já percebe a transição de uma igreja logo em Pentecostes, governada exclusivamente pelos apóstolos? Você já percebe a transição agora? De diácono, depois diácono, agora presbítero. Presbítero junto com os apóstolos, examinando questões doutrinárias. Uma transição de uma forma de governo meramente apostólica, ou seja, governado diretamente pelos apóstolos, para uma igreja governada por presbíteros também. E veja no verso 22, depois deles terem discutido tudo, o parecer final não vem em nome meramente dos apóstolos. Os apóstolos e presbíteros, veja, Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido dentre eles, enviá-los aí, avança aí. Verso 23, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros. Capítulo 16 agora. Capítulo 16, verso 4. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos a carta, né, aquela decisão do concílio de Jerusalém, para que observasse as decisões tomadas por quem? Pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Primeiro Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana de Jerusalém. Igreja Presbiteriana. Quem tomou a decisão? Presbítero, junto com os apóstolos. Igreja Presbiteriana de Jerusalém sediou a primeira reunião do Supremo Concílio. Tinha um privilégio de ter os apóstolos lá com ele, né? Apóstolo de verdade, bom mesmo, não os nossos. E o parecer veio com uma decisão conjunta dos presbíteros juntamente com os apóstolos. Com isso, meus irmãos, vemos que o ofício do presbítero se tornou parte integrante do governo da igreja. E isso, quando olhamos então as cartas, já fica evidente isso. Saindo agora de Atos, indo para as cartas, nós já vemos
que presbítero agora é figura carimbada, é parte integrante da igreja. Tito, por exemplo, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito, ele dá essa instrução. Não é algo agora temporário. O presbítero não era uma gambiarra, algo ali, não vamos fazer aqui rapidamente só para resolver um problema, não. Agora se tornou parte da igreja. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas recentes. Percebe ordem? Ordem, organizar as coisas. Bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. E aí ele dá as qualificações. Em cada cidade, cada igreja. As igrejas lá eram de cidades, não é? Não era assim, uma cidade tinha várias igrejas. Tinha cidade, cada cidade tinha uma igreja. Por isso que ele fala cada cidade. Quando você lê cada cidade, leia cada igreja. Cada igreja local. Em cada igreja tinha presbíteros, deveria ter presbíteros. Isso agora torna-se uma lei. E Paulo deu instruções sobre a qualificação dos presbíteros. 1 Timóteo 5, Tito 1, nós vamos considerar essa passagem em outra ocasião, mais para frente. Paulo escreve aos presbíteros. Filipenses 1:1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos. Nós vamos ver mais para frente que bispo é presbítero. Bispos e diáconos que vivem em Filipos. Ele escreve a carta de Filipenses endereçando especialmente a liderança da igreja. E qual é a liderança ali? Presbítero, aqui chamado de bispo. Vamos ver que são termos correlatos mais para frente, em outra ocasião. Bispos e diáconos. Pedro, nessa passagem que nós lemos em 1 Pedro 5, escreve aos presbíteros. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles. Presbíteros que há entre vós, falo aos presbíteros. Presbítero é uma figura da igreja. Há uma passagem que eu acho interessantíssima em Tiago. Tiago 5, 14. Que o apóstolo aqui ele dá uma instrução com respeito a doentes. Tiago 5,14, ele diz o seguinte: está alguém entre vós doente? Faça o quê? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. Não vou entrar na questão do ungir com óleo aqui, que é uma polêmica. Eu vou falar sobre isso amanhã na escola dominical. Ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. É interessante observar isso para considerar a transição de uma igreja governada estritamente pelos apóstolos por uma igreja governada pelos presbíteros, porque antigamente, lá em Pentecoste, quando tinha doente, ia para quem? Para os apóstolos. E eles curavam milagrosamente. Sombra de Pedro, o pessoal queria passar para a sombra de Pedro, pegar um pedaço de pano, curava. Mas veja como uma coisa transicionou agora. Não é mais, se tiver alguém doente, faça uma viagem até Jerusalém e aproveite enquanto os apóstolos ainda estão vivos, para você ainda, né, quem sabe, pegar uma cura. Vá lá, faça uma peregrinação lá, você vai ter sua cura, pá, instantânea, imediata. Não. A instrução agora é outra. A forma como os doentes são tratados na igreja é diferente. Está doente? Não vá até apóstolo. Chama o presbítero. E quem falou isso é o apóstolo Tiago. Não chama, não. É presbítero que vai tratar isso, ele vai tratar como? Orando. Não é milagre mais. É oração. E a oração da fé salvará o enfermo. Deus pode responder a oração. É oração via presbítero. Você percebe a transição como é feita? De uma igreja apostólica, no sentido de governada explicitamente pelos apóstolos, lá em Pentecostes, para uma igreja governada por presbíteros. A transição ocorreu. E para mim, meus irmãos, e aqui já estou concluindo, e aí vamos acabar por hoje. O carimbo final, o ponto final que transicionou de vez, para mim, na minha modesta opinião, é Atos 20. Atos 20. Vamos abrir Atos 20? Essa é a passagem que todo presbítero deve conhecer, amar, pois eu diria que é quase que a missão do presbítero. Se Mateus 28 é a grande comissão dada aos apóstolos,
que foi dado aos apóstolos. E a nós por tabela, claro, né? Eu não estou dizendo que não tem relevância para nós. Foi dado a nós por tabela. Mas, primeiramente, foi dado aos apóstolos. Atos 20, eu diria que é a grande comissão dada aos presbíteros. É a grande comissão dada aos presbíteros. Porque lá em Mateus 28 é Cristo se despedindo. Eu estou indo. Vou estar convosco, claro, mas em breve eu irei assunto aos céus. E aí ele dá instruções. Atos 20 é o apóstolo indo embora. É o apóstolo Paulo indo para Jerusalém. Obrigado, irmão. Muito obrigado, André. Atos 20, nós temos o apóstolo Paulo indo embora. E o que é que ele faz? Antes de ir embora, para talvez morrer, e nós sabemos da tradição que ele morreu, ele chama os presbíteros. E passa o bastão. Eu vejo essa passagem aqui como realmente o final, a transição, o apóstolo passando o bastão. Vão agora. Veja, Atos 20, verso 17. De Mileto, vou ler toda essa passagem. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, apóstolo Paulo. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo. Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Veja, vamos parar aqui, veja. O que ele faz? Ele fala primeiro, ele dá um testemunho a respeito do seu próprio ministério. Eu agi com integridade. Deus sabe, pela sua graça, ele me capacitou. Não lhe escondi nada. Falei o evangelho. Proclamei a Jesus Cristo. Porém, chegou a minha hora. Vou para Jerusalém. O que me espera são cadeias e tribulações, certamente. Devo morrer. Mas uma coisa eu sei. Estamos nos despedindo. Não vereis mais o meu rosto. Vocês certamente não terão mais os meus conselhos, as minhas orientações, a minha decisão apostólica. Não conte mais comigo. Estou indo. Mas o que é que ele fala a partir do verso 26? Agora ele fala a eles: portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E agora ele fala a eles. Aqui está, verso 28, a grande comissão dos presbíteros. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aí por isso que eu falei que bispos lá em Filipenses é presbíteros aqui. Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aqui está a grande comissão do presbítero. O moto de cada presbítero: atendei por vós e por todo o rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus. Aquela igreja preciosa, tão preciosa que ele comprou com seu próprio sangue. Você vê?
que Paulo pega aquela ideia que apresentamos no início e fala aqui para os presbíteros? Quando Paulo fala aos presbíteros, fala, você está lidando com a igreja de Deus, que ele pagou o preço do sangue do seu próprio filho. Compreenda isso. É igreja preciosa. Cuide dela. Ele fala do perigo, das dificuldades, no verso 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. E então eles se despedem. Despedida final. Choraram, verso 37, bastante, beijaram, abraçando afetuosamente a Paulo, beijaram o ósculo santo. Viu, Marcos? Marcos, que é o beijoqueiro aqui da igreja. Paulo também era beijoqueiro. O pessoal mostrando amor ali, se abraçaram, beijaram, entristecidos, especialmente com aquela palavra que ele dissera, não mais veriam o seu rosto. E despediram dele. A transição estava completa. Claro que Paulo ainda prossegue o seu ministério, aqui Atos não concluiu ainda, nós continuamos a ler o relato, mas de certo sentido é isso que vemos de Paulo para os presbíteros, não é? É uma palavra de passando bastão, não é? Estou indo embora, tchau, não vamos mais ver. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, que é a igreja de Deus, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Grife, Atos 20, 28. Atos 20, 28. Qual é o moto do presbítero? Está aqui. Grande comissão? Está aqui. Atos 20, 28. A transição foi feita. E é interessante, e aqui eu concluo com isso, observar como o último dos apóstolos, que é o último dos apóstolos? João. Quando ele escreve as suas últimas cartas, como é que ele se identifica? Quem se lembra? Presbítero. 2 João, 3 João. 2 João 1, o presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos. Ele não se identifica como apóstolo, interessante. Ele é apóstolo, não estou dizendo que ele não era mais apóstolo, ele era apóstolo. Até o fim, escreveu como apóstolo, ele recebeu revelação em Apocalipse. Mas você percebe que agora a figura do presbítero é tão forte que João, ao escrever, ele se identifica como um presbítero. Presbítero, a senhora eleita. E 3 João, a mesma coisa. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo, na verdade. E Pedro também. Quando ele escreve a sua carta, rogo aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles. A igreja é governada por presbíteros. Então, meus irmãos, essa é a responsabilidade que o Senhor tem dado a esses homens, chamados presbíteros, é continuar a responsabilidade apostólica. Receber o bastão dos apóstolos e continuar esse governo. E aqui está, então, a instituição do ofício do presbítero. Ok? Nós vamos encerrar por aqui. Na próxima ocasião nós vamos continuar considerando agora não mais um estudo bíblico, que hoje foi mais um estudo bíblico, ok? Assim, vendo várias passagens, justificando porque a igreja ela é governada por presbíteros, porque ela é presbiteriana e não batista, porque não basta diácono, tem que ter presbítero, porque está justificado aqui, é de Deus esse ofício. E aí, na próxima ocasião, nós vamos ver as características do presbiterato, na natureza do ofício, que acabou aqui a bateria no notebook, mas aquelas que a gente
vai considerar a partir da próxima ocasião. Irmãos, perguntas?